3 histórias reais de terror. Há cerca de 3 anos e meio, minha mãe sofreu um aborto espontâneo. Foi um dia que mudou minha percepção sobre a vida e a conexão que tenho com minha família. Naquele dia específico, eu estava no ensino médio, como qualquer outro dia comum. Estava na aula de matemática, tentando me concentrar em uma equação complicada, quando de repente fui tomada por uma sensação de mal-estar inexplicável. Era como se uma onda de tristeza profunda e medo me envolvesse, e meu coração começou a bater descompassado. Olhei ao redor, tentando entender o que estava acontecendo. Meus colegas estavam focados em seus próprios trabalhos, e a professora estava escrevendo algo no quadro. Não havia nenhum motivo aparente para eu estar me sentindo daquela maneira, mas a sensação era tão forte que me fez levantar a mão e pedir para sair da sala. Quando minha professora, notando minha palidez, me deu permissão, eu me levantei e fui para o corredor. Tentei ligar para minha mãe, mas não consegui completar a chamada. Algo dentro de mim sabia que algo terrível havia acontecido. Decidi ir até a enfermaria da escola e, no caminho, encontrei minha amiga mais próxima. Ela notou minha expressão perturbada e perguntou o que estava acontecendo. Contei a ela sobre o sentimento horrível que estava me consumindo e disse que achava que algo estava errado com minha família. Enquanto eu falava, senti uma náusea crescente. E antes que eu pudesse me conter, vomitei ali mesmo no corredor. A enfermeira da escola chegou rapidamente e, vendo meu estado, decidiu me mandar para casa. Minha mãe veio me buscar e, durante o trajeto, ela estava estranhamente silenciosa. Quando chegamos em casa, ela finalmente me contou que tinha sofrido um aborto. Eu não sabia o que dizer. Uma parte de mim já sabia disso de alguma forma. A tristeza em seus olhos confirmou o que eu sentia no fundo do meu ser. Sempre tive um pressentimento ruim sobre aquela gravidez e, por algum motivo, não conseguia me alegrar com a ideia de ser uma irmã mais velha. O tempo passou e, cerca de 2 anos depois, minha mãe estava grávida novamente. Desta vez, as coisas pareciam estar indo bem. A data prevista para o parto era 20 de abril. Todos estávamos esperançosos, mas eu não conseguia afastar completamente o medo. No início de abril, comecei a ter sonhos estranhos. Em um deles, minha mãe estava no hospital chorando desconsoladamente. Acordei suando frio, mas tentei ignorar, acreditando que era apenas minha ansiedade pregando peças. No dia 6 de abril, a sensação de mal-estar voltou com força total. Era como se algo estivesse prestes a acontecer. No dia 7, estava na casa do meu novo namorado, tentando me distrair, quando a mesma sensação de náusea e medo me invadiu. Eu sabia que algo estava errado. Ele morava perto do hospital. Então decidi correr até lá, já que ele não tinha carro. Cheguei à recepção, ofegante, e disse que minha mãe grávida estava lá. A recepcionista olhou para mim com confusão e disse que não havia ninguém registrado com aquele nome. Naquele momento, uma ambulância chegou na entrada de emergência e minha mãe estava lá. Ela parecia exausta e com dor. Meu coração afundou quando percebi que algo estava terrivelmente errado. Ela teve complicações e o bebê não sobreviveu. Fiquei ao lado dela tentando confortá-la, mas eu mesma estava em choque. A sensação de impotência era esmagadora. Eu sabia que algo ruim ia acontecer, mas não pude fazer nada para impedir. Esses eventos me marcaram profundamente. Nunca mais tive essas premonições tão intensas, mas sempre me lembro da precisão assustadora daqueles momentos. Trabalhei em um lar de idosos há alguns anos e foi uma experiência que marcou profundamente a minha vida.
Havia uma mulher na ala de Alzheimer de quem eu gostava muito. Seu nome era a Sra. Dorothy. Apesar de sua confusão mental, ela era absolutamente adorável e sempre tinha um sorriso doce no rosto. No entanto, o que a tornava verdadeiramente especial era seu sexto sentido assustadoramente preciso. Ela podia prever quando alguém estava prestes a nos deixar para sempre. A primeira vez que notei o comportamento peculiar da Sra. Dorothy foi durante uma tarde tranquila de outono. Eu estava ocupada organizando os medicamentos dos residentes quando percebi que ela estava empacotando todas as suas coisas em sacolas. Isso não era uma tarefa fácil para alguém com Alzheimer, mas ela parecia determinada. Quando perguntei o que estava fazendo, ela respondeu que estava se mudando, pois o ônibus dela estava chegando. Achei que era apenas mais um episódio de sua confusão. Então, tentei acalmá-la e a levei de volta ao seu quarto. Para minha surpresa, na manhã seguinte, um dos residentes, o Sr. Thompson, faleceu inesperadamente durante a noite. O comportamento da Sra. Dorothy começou a fazer sentido. Naquela semana, ela voltou a empacotar suas coisas e se mudar para o saguão, dizendo que estava esperando um ônibus. Novamente, outro residente faleceu pouco tempo depois. A partir de então, comecei a prestar atenção em suas ações e notei um padrão claro. Sempre que ela empacotava suas coisas e se mudava para o saguão, alguém falecia em questão de dias. O mais intrigante era que a Sra. Dorothy não conhecia a maioria dos residentes e, mesmo que os conhecesse, não se lembraria deles devido à sua condição. No entanto, ela parecia ter um vínculo inexplicável com a morte, uma espécie de premonição que a alertava sobre a partida iminente de alguém. Com o passar dos anos, trabalhamos juntos e eu me tornei bastante próxima da Sra. Dorothy. Apesar de sua confusão, ela parecia compreender que tinha um dom, mesmo que não conseguisse explicar isso com clareza. Havia momentos em que ela olhava para mim com um ar de sabedoria e dizia: "O ônibus está chegando, querida. Não posso me atrasar." Essas palavras sempre me davam um frio na espinha, pois sabia o que elas significavam. Lembro-me vividamente de um incidente que ocorreu no inverno. Um dos membros da equipe, a enfermeira Linda, estava grávida de 8 meses. Ela era querida por todos e sempre trazia um ar de alegria ao lar de idosos. No entanto, um dia, Sra. Dorothy começou a empacotar suas coisas com uma urgência que eu nunca tinha visto antes. Ela insistia que precisava se mudar para o saguão, pois o ônibus estava chegando. Tentamos convencê-la a voltar para seu quarto, mas ela se recusava terminantemente. Naquela noite, Linda passou mal e foi levada às pressas para o hospital. Infelizmente, ela não resistiu a complicações durante o parto e faleceu, embora o bebê tenha sobrevivido. A tragédia abalou todos nós no lar de idosos. A Sra. Dorothy estava certa mais uma vez. Ela não conhecia Linda pessoalmente, mas, de alguma forma, sabia que algo terrível estava para acontecer. Esses episódios repetidos de premonição não podiam mais ser considerados coincidências. Outros membros da equipe também começaram a notar o padrão. Sempre que a Sra. Dorothy se mudava para o saguão, começávamos a nos preparar mentalmente para a possível perda de um residente. Era como se ela tivesse um radar interno que a alertava sobre a aproximação da morte. Uma noite, enquanto eu estava de plantão, decidi conversar com a Sra. Dorothy sobre suas premonições. Eu sabia que ela poderia não entender completamente o que eu estava perguntando, mas senti a necessidade de tentar. Perguntei a ela como sabia quando alguém estava prestes a morrer. Ela me olhou com seus olhos claros e cheios de bondade e disse: "Querida, eu não sei.
eu apenas sinto. É como um sussurro no meu coração. Suas palavras ficaram gravadas em minha mente. A senhora Dorothy não tinha uma explicação racional para o que sentia, mas suas premonições eram inegavelmente precisas. Era um dom inexplicável, mas profundamente real. Aquilo me fez pensar sobre os mistérios da vida e da morte, e como algumas pessoas parecem ter uma conexão especial com o desconhecido. Durante os anos em que trabalhei no lar de idosos, vi a senhora Dorothy repetir seu ritual inúmeras vezes. A cada vez, minha admiração por ela crescia. Mesmo com sua mente confusa pelo Alzheimer, ela mantinha uma conexão profunda com algo além de nossa compreensão. Depois de alguns anos, tive que me despedir do lar de idosos para seguir outra oportunidade de trabalho. No meu último dia, visitei a senhora Dorothy para me despedir. Ela estava em seu quarto, tranquila, como sempre. Quando lhe disse que estava indo embora, ela me olhou nos olhos e disse: "O ônibus está chegando para mim também, querida. Não tenha medo." Senti um aperto no coração ao ouvir isso, mas sorri e lhe dei um abraço. Poucos dias depois, recebi a notícia de que a senhora Dorothy havia falecido pacificamente em seu sono. Ela sempre soube quando era a hora de partir, até mesmo para si mesma. Suas premonições eram um mistério que jamais conseguiríamos explicar completamente, mas elas deixaram uma marca indelével em todos nós que tivemos a honra de conhecê-la. A senhora Dorothy me ensinou muitas lições valiosas, mas a mais importante foi sobre a aceitação da vida e da morte. Aprendi que por mais que tentemos controlar nosso destino, há forças, além de nossa compreensão, que guiam nossos caminhos. E às vezes, tudo o que podemos fazer é ouvir os sussurros em nossos corações e confiar no que sentimos. Mesmo anos após a sua partida, as lembranças da senhora Dorothy e de seu dom continuam a me acompanhar. Ela me mostrou que há muito mais na vida do que podemos ver ou entender e que devemos valorizar cada momento com aqueles que amamos. Suas premonições foram um lembrete constante de que a vida é frágil e preciosa e que devemos viver cada dia com compaixão e gratidão. Desde jovem, sempre tive uma ligação especial com os animais. Cresci cercada por cães, gatos e pássaros, e cada um deles ocupava um lugar especial no meu coração. Mas nunca havia experimentado nada tão intenso quanto a premonição da morte de um deles, até o dia em que meu querido gato, Whiskers, entrou na minha vida e, eventualmente, partiu. Whiskers era um gato cinza, com olhos verdes penetrantes. Ele tinha uma personalidade cativante e era extremamente afetuoso. Passávamos horas juntos no sofá, eu lendo um livro e ele deitado no meu colo, ronronando suavemente. Era como se ele pudesse entender meus pensamentos e sentimentos, oferecendo consolo silencioso quando eu mais precisava. Tornou-se mais do que um simples animal de estimação. Ele era meu confidente e amigo leal. Lembro-me de um dia específico, cerca de 2 anos depois de ter adotado Whiskers. Estava sentada no sofá, acariciando seu pelo macio, quando fui tomada por uma sensação avassaladora de tristeza. Era como se uma nuvem escura tivesse descido sobre mim. Olhei para Whiskers e, de repente, soube que ele não estaria comigo por muito mais tempo. Tentei afastar esse pensamento, considerando-o irracional, mas a sensação persistiu, aumentando minha ansiedade a cada momento que passava. Naquela noite, não consegui dormir. Me virei e revirei na cama, preocupada com Whiskers. Ele estava deitado ao meu lado, ronronando suavemente, mas não conseguia afastar a sensação de que algo terrível estava para acontecer.
No dia seguinte, acordei cedo e decidi passar o máximo de tempo possível com ele. Levei-o para um passeio no jardim, algo que ele adorava, e assisti enquanto ele perseguia borboletas e explorava cada canto. Durante essas 2 semanas, Whiskers parecia estar em perfeita saúde, mas a premonição de sua morte iminente não me deixava. Decidi ser proativa e levei-o ao veterinário para um check-up completo. O veterinário fez uma série de exames e assegurou-me que Whiskers estava em excelente condição. Ele até brincou dizendo que eu era uma mãe de gato, preocupada demais. No entanto, a sensação de mal-estar não desapareceu. Menos de 2 semanas depois dessa visita ao veterinário, algo terrível aconteceu. Minha tia, que sofria de demência, deixou a porta dos fundos aberta por descuido. Whiskers, que era um gato estritamente indoor, aproveitou a oportunidade e saiu. Quando percebi que ele não estava em casa, meu coração disparou. Procurei por ele em todos os cantos da casa e do quintal, chamando seu nome desesperadamente. Meu pai e eu passamos a noite inteira procurando por ele na vizinhança, mas não encontramos nenhum sinal de Whiskers. Na manhã seguinte, a realidade atingiu como um golpe brutal. Encontrei Whiskers no meio da estrada, perto de nossa casa, sem vida. Ele tinha sido atropelado por um carro. A visão dele ali, imóvel, foi devastadora. A culpa e a dor que senti eram esmagadoras. Voltei para casa com ele nos braços, chorando inconsolavelmente. Meu pai ajudou-me a enterrá-lo no jardim, embaixo de um grande carvalho onde ele gostava de descansar. A dor de perder o Whiskers foi profunda e duradoura. Eu me perguntava repetidamente se havia algo mais que poderia ter feito para evitar isso. Revi cada detalhe das últimas semanas, tentando encontrar uma explicação ou um sinal que eu pudesse ter perdido. Mas a verdade era que minha premonição tinha sido clara e precisa. Eu sabia que ele iria partir, mas não havia nada que eu pudesse fazer para mudar o destino. Essa experiência me deixou marcada e me fez refletir sobre a natureza das premonições. Será que elas são uma forma de aviso do universo ou apenas uma coincidência inquietante? A sensação de saber que algo ruim vai acontecer, mas ser impotente para impedi-lo, é algo que não desejo a ninguém. Foi um lembrete cruel da fragilidade da vida e do quanto devemos valorizar cada momento com aqueles que amamos. Meses se passaram e a tristeza começou a diminuir, embora a lembrança de Whiskers sempre estivesse presente. Decidi que não adotaria outro gato tão cedo, temendo reviver a mesma dor. No entanto, a vida tem uma maneira de nos surpreender. Um dia, enquanto caminhava pelo parque, encontrei um gatinho abandonado, miando desesperadamente. Ele era pequeno, magro e estava visivelmente desnutrido. Meu coração se apertou ao vê-lo e, sem pensar 2 vezes, levei-o para casa. Chamei-o de Shadow, em homenagem à sombra que Whiskers deixou em minha vida. Cuidar de Shadow foi terapêutico. Ele trouxe alegria e risadas de volta ao meu lar. Apesar da dor de perder Whiskers, Shadow me ensinou que o amor e a compaixão podem curar até as feridas mais profundas. Mas a premonição sobre a morte de Whiskers não foi a única que tive em minha vida. Houve outros momentos igualmente perturbadores. Quando eu tinha cerca de 10 anos, minha tia-avó Betty estava internada no hospital. Era uma mulher forte e independente, e sua doença repentina pegou todos de surpresa. Uma tarde, enquanto desenhava na sala de estar, fui tomada por uma sensação estranha. Sem saber exatamente por quê, comecei a desenhar um anjo. Minha mãe, curiosa, perguntou o que eu estava desenhando. Eu respondi sem hesitar: "É um anjo."
para a tia Betty. Ela acabou de morrer. Minha mãe olhou para mim, incrédula, e antes que pudesse dizer qualquer coisa, o telefone tocou. Era o hospital, informando que minha tia-avó Betty tinha falecido. Minha mãe ficou chocada e, ao desligar o telefone, olhou para o meu desenho com uma mistura de medo e surpresa. Perguntou-me como eu sabia, mas eu não tinha uma resposta, apenas sentia. Esse evento marcou minha infância e me fez perceber que eu tinha uma sensibilidade especial para pressentir a morte. Outra experiência inquietante ocorreu alguns anos depois, quando nosso cachorro Max começou a adoecer. Max era um Golden Retriever amoroso, que sempre estava ao meu lado. Uma noite, enquanto eu acariciava sua cabeça, fui tomada por uma sensação de perda iminente. Olhei-o para Max e sabia que ele estava perto do fim. Tentei afastar esse pensamento, mas a sensação era tão forte que me deixou em lágrimas. Levei Max ao veterinário no dia seguinte e ele foi diagnosticado com uma doença terminal. As próximas semanas foram dedicadas a fazer o máximo para garantir que ele estivesse confortável e rodeado de amor. Quando chegou o momento de deixá-lo ir, eu estava ao seu lado, segurando sua pata e sussurrando palavras de carinho. Foi uma despedida dolorosa, mas também um momento de profunda conexão e amor. Essas premonições de morte, tanto de pessoas quanto de animais, me fizeram refletir sobre o que significa ter essa sensibilidade. É um dom ou uma maldição? Às vezes, sinto que é um fardo pesado carregar o conhecimento da perda iminente sem poder fazer nada para evitá-la. Outras vezes, percebo que é uma oportunidade de valorizar ainda mais o tempo que tenho com aqueles que amo, aproveitando cada momento e expressando meu amor de todas as formas possíveis. Hoje, vivo com uma maior consciência da fragilidade da vida. Aprendi a confiar em meus pressentimentos e a aceitar que há coisas que estão além do nosso controle. A perda de Whiskers e Max, junto com as outras experiências de premonição, moldaram quem sou e como vejo o mundo. Elas me ensinaram a importância de estar presente, de amar sem reservas e de aceitar a incerteza da vida com coragem e graça. Shadow, meu novo companheiro felino, é uma fonte constante de alegria e conforto. Embora eu saiba que a dor da perda pode vir novamente, escolho focar no amor e na conexão que temos agora. Porque, no final, é isso que realmente importa. Os momentos compartilhados, o amor dado e recebido e a lembrança de que, mesmo na morte, o vínculo de amor nunca se quebra verdadeiramente.